A enormidade e o horror do Holocausto foram narrados sobriamente em noticiários, em livros de história, em documentários e filmes de Hollywood. E, no entanto, uma das representações mais reverenciadas da maior atrocidade do século XX foi realizada em um meio muitas vezes descartado como uma diversão frívola: os quadrinhos. Maus foi originalmente publicado em duas partes, a primeira em 1986 e a segunda em 1991. Ganhou um prêmio Pulitzer especial em 1992, sendo a primeira história em quadrinhos a apresentar aos leitores uma simples, mas brilhante narrativa sobre o Holocausto, apresentando figuras alegóricas, cartunescas, de nazistas desenhados como gatos a perseguir e exterminar os judeus que mataram como ratos, e sobre a vida na América nos anos após a guerra. Na época em que Art Spiegelman começou a elaborar sua história, o tema do Holocausto não tinha tanto espaço na cultura pop, estando restrito a um círculo de discussões e debates predominantemente acadêmico. Maus pode e deve ser considerada uma das primeiras obras da cultura pop a resgatar a memória dessa tragédia. Tudo nasceu com Tom e Jerry, e a própria tradição das fábulas, óbvio, onde animais antropomorfizados agem como seres humanos. Temos em Maus uma narração breve e alegórica, cujos personagens são, por via de regra, animais que pensam, agem e sentem como seres humanos. Essa narrativa tem por vezes o objetivo de transmitir uma lição de moral, como bem nos fala o dicionário Wise sobre o que significa uma fábula. Já o antropomorfismo é a atribuição de características humanas a objetos, eventos ou animais não humanos. É uma tendência natural do ser humano pensada para encontrar ordem em um mundo complexo. Esse ordenamento do mundo se dá não apenas na relação entre os homens e os animais, mas funcionará também como forma de determinar até mesmo as ordens hierárquicas de uma sociedade. Isso pode ser visto na heráldica, com seus animais que funcionam como símbolos familiares a serem herdados e que funcionam como lembranças dos méritos, qualidades e características daquela família, mas também na relação e imposição de submissão àqueles considerados inferiores. Talvez a característica mais óbvia de Maus seja o uso de animais para representar diferentes raças e nacionalidades. Ao representar os judeus como camundongos, Spiegelman está usando conscientemente o estereótipo antissemita dos judeus como vermes ou pragas, como menos que humanos. A ideia é expor o modo como usamos essas imagens, esses estereótipos, quando queremos desumanizar um indivíduo ou um grupo social. Ratos, baratas, vermes são expressões comumente usadas, e o uso contínuo dessas expressões serve para sufocarmos as compungidas visitas da natureza. Mas Spiegelman também usa outros animais que de alguma forma fazem referências a características nacionais dos personagens que aparecem em sua obra. Os alemães são gatos, predadores que atacam os ratos judeus. Os americanos são cães que salvam os ratos judeus dos gatos alemães. Os franceses são sapos e os ciganos mariposas. Os ingleses são peixes. E, em uma escolha que não deixa de causar polêmica até hoje, os poloneses são porcos. O que não parece tão aleatório quando consideramos que os nazistas às vezes se referiam aos poloneses exatamente como porcos. Por trás de tudo isso, há ainda a característica marcante da animação americana que Spiegelman irá trazer para sua obra, e que também é, afinal, a simbologia perfeita da perseguição aos judeus ao longo da história da humanidade. Uma das fórmulas mais comuns em desenhos animados do período posterior ao ciclo de filmes mudos eram as mini-narrativas de perseguições. Seja por comida, status, desejo sexual ou sobrevivência, o desenho animado americano possui um formato de narrativa onde os personagens seguiam funções claramente condicionadas: caça ou caçador. As animosidades clássicas entre animais motivaram essas animações, como por exemplo na série do Coiote Willie contra o Papaléguas, que é uma ilustração alegórica do mito de Sísifo. O Papaléguas está sempre fora do alcance do coiote, mas por causa de seu comportamento obsessivo, o coiote está condenado a perseguir o pássaro, sempre falhando. Mas Spiegelman não é maniqueísta ao ponto de não perceber nuances e tragédias que marcam a condição demasiado humana de seus personagens. Maus desfaz os estereótipos raciais e até os nossos preconceitos enraizados e simpatias irracionais, indicando onde a alegoria se desfaz.
Os ratos não são universalmente bons, nem os porcos são universalmente bons ou maus. Os ratos também podem se passar por outros animais, usando máscaras de porco ou máscaras de gato. Por vezes, a alegoria também se desfaz, em especial quando os personagens de Maus lidam com animais reais. Assim como nos desenhos da Disney, onde vemos o Pato Donald reunido com seus sobrinhos para celebrar o Dia de Ação de Graças, comendo um primo distante. Como quando o terapeuta judeu de arte tem gatos de estimação. Ou quando ele e sua esposa usam repelente para se livrar de insetos quando estão de férias. Uma clara referência ao Zyklon B, o pesticida usado para matar os prisioneiros do campo de concentração. O que acho mais interessante sobre os quadrinhos está ligado à abstração e às estruturas que uma página de quadrinhos comporta. Em uma história que tenta fazer incompreensível, cronológico e coerente, a justaposição de passado e presente implica que passado e presente estão sempre presentes. Um não implica o deslocamento do outro, como em um filme. Em essência, o que Art Spiegelman faz em Maus é dar uma forma, uma estrutura à história que seu pai lhe narra. É a transformação da história oral em história concreta, que, feita através dos quadrinhos, relembra a própria origem da linguagem. E essa forma tem para Spiegelman a ver com o tamanho dos quadrinhos, os ritmos dos painéis, as estruturas visuais da página, de modo que uma página é uma unidade muito específica e significativa, não apenas um fluxo de quadros e desenhos um após o outro. Nos principais momentos do texto, os quadrinhos são frequentemente esticados ou fraturados. Suas imagens se espalham nas sarjetas, o espaço entre os painéis. Às vezes, os quadros se desfazem para mostrar como os eventos do passado se transformaram no presente. A justaposição das figuras humanas reais e suas contrapartes animais serve para nos relembrar que por trás daqueles personagens, seres de carne e osso viveram, sofreram, morreram. É como se o livro se recusasse a deixar seus leitores escaparem para um mundo fictício de fantasia. O mundo real constantemente sangra, vira cinzas nas páginas da HQ. Um leitor pode ter a impressão de que as conversas mantidas na narrativa eram apenas uma pequena parte, uma faceta do meu relacionamento com meu pai. Mas na verdade, elas eram, em essência, o que sustentava o relacionamento com meu pai. Eu estava fazendo esses encontros para justamente construir um relacionamento com ele. Um dos aspectos mais tocantes e marcantes de Maus é o modo como Spiegelman vai unir a história de uma tragédia universal e intercalar esta com sua história pessoal, singular, em especial de seu relacionamento com seu pai. E isto leva a questionar a si mesmo, a enxergar a sua vida e seu futuro e o futuro da sua família. Que tipo de pai ele será? Que tipo de história ele transmitirá para seus filhos? A famosa pergunta feita por Elie Wiesel, como alguém se lembra, sugere que, para que o Holocausto seja preservado na história, ele deve, em primeiro lugar e acima de tudo, ser preservado na memória. Através da junção de imagens e palavras, Spiegelman reinterpreta e expande as percepções tradicionais sobre quadrinhos e representações do Holocausto. Ele evita banalizar o Holocausto, entrelaçando uma variedade de vozes narrativas, estilos e temporalidades, obrigando nosso olhar, nosso intelecto, nossa razão a mergulhar naquela narrativa, a fazermos parte ativa dessa narrativa. A obra ilustra a relação íntima, influente e mutuamente constitutiva entre o passado e o presente. Em uma obra como essa, a memória não pode ser julgada com os mesmos critérios de exatidão, coerência e análise que a historiografia impõe em sua tentativa de objetividade. Porque, no decorrer da lembrança, os fatos históricos podem ser alterados, perdidos ou mal interpretados. No entanto, isso não exclui a capacidade da memória de adicionar, descrever ou fornecer realismo e humanismo aos fatos objetivos da tragédia. A memória oferece perspectivas e insights alternativos à visão oficial ou geral de um evento histórico, dando a este sua concretude carnal, real. Maus não é mera história em quadrinhos a nos entreter, nem uma graphic novel sentimentalista, mas a reconstrução da memória afetiva, que é onde encontramos talvez aquela paz, aquela reconciliação que o mundo está sempre a nos negar.